Bom dia, irmãos. Bom dia. Está bem alto, né? Vou dar uma passadinha. É um privilégio estar aqui com os irmãos. Primeira vez que eu estou passando mensagem aqui com vocês. Em Filadélfia é mais fácil, porque eu já estou acostumado mais com os outros irmãos. O coração fica mais tranquilo, mas eu vou tentar passar a melhor forma aqui para vocês, para que vocês possam ter essa mensagem para o coração de vocês. Amém? Há uns dias atrás, eu estava ouvindo o pastor Marcos pregando, que me veio esse pensamento, e eu comecei a refletir nele. No meio da oração, eu comecei a rascunhar um pouquinho. Vejo que eu acredito que eu não rascunhei muito bem, porque depois, para me guiar pelo que eu rascunhei, não deu muito certo não. Mas só que a intenção do que eu vou procurar passar aqui para vocês vai ser a melhor, tá bom? Quando ele estava pregando, ele falou sobre Israel ser luz para as outras nações. E esse sempre foi o propósito de Deus, que usasse o povo de Israel para que seja luz para as outras pessoas, para que eles olhassem para dentro de Israel e falassem bem assim: eu quero isso para mim. Só que com algumas coisas, foram acontecendo e não foi do jeito que Deus queria. Mas, querendo ou não, o povo de Israel ainda conseguiu ser luz para algumas pessoas. Não para todo mundo, igual o objetivo que Deus tinha para cada um deles. E o tema de hoje será povo de Israel, povo da igreja. O povo de hoje da igreja não tem um segundo sentido do que também ser luz para as pessoas do lado de fora da igreja. Não tem outro sentido para cada um de nós que estamos sentados aqui dentro da igreja. É somente esse: ser luz para as outras pessoas. Para a gente conseguir entender um pouquinho melhor como que surgiu o povo de Israel, foi com fases. Deus chamou Noé, e assim ele veio, ajudando que algumas pessoas se salvassem de dilúvio. Também teve Abraão, sendo considerado um dos primeiros patriarcas. Isaac, filho da promessa. Jacó, que ele formou formou as 12 tribos. Não é que as 12 tribos já foi criada logo quando teve os filhos, tá? É que ele teve os filhos e assim por diante veio o nome das 12 tribos, tá bom? Moisés, que ali ele libertou o povo do Egito, viveu 40 anos no meio do deserto. Josué, que chamou o povo e assim por diante eles entraram na terra prometida em Canaã. E o período dos juízes e reinos, que não era para ter, a parte de reis. No povo de Israel, nunca foi o objetivo de Deus ter um rei, tá bom? O objetivo de Deus para o povo de Israel era que ele fosse o rei do povo de Israel. Não era para que tivesse um rei. Mas de tanto o povo pedia, ele falava bem assim: eu quero um rei. Eles olhavam para as outras nações, olhavam para o lado de fora, e eles queriam ser igual às outras nações, ao invés das outras nações quererem ser igual a eles. Mas Deus concedeu. E aí veio Saul, depois veio Davi, depois veio Salomão, e assim por diante, igual as histórias que a gente conhece. O que aconteceu com o povo? O povo, independente, a pessoa santa, independente se ela é santa ou não, coisas ruins vai acontecer com ele. Mas o que aconteceu com o povo foi mais ou menos isso daqui. O povo foi exilado pelos assírios, 720 a.C., depois foi para os babilônios, que eles saíram dos assírios, depois foram para os babilônios. Gente, se eu estiver falando meio rápido, vocês podem pedir, tá bom? Diminua a velocidade. Sai do 2 e volta para o 1,5, volta para o 1, fala igual no WhatsApp, né? Daí eles foram para a Babilônia em 586 a.C. Algumas pessoas ficam confusas, porque vai diminuindo, não seria aumentando os anos? Não. Quando veio de Noé para que fosse até em Jesus, ele foi em ordem decrescente, foi diminuindo, tá bom? E ali
depois que eles saíram da Babilônia, eles pegaram e vieram para a Terra Prometida, que seria Israel, e eles pegaram e fizeram o segundo templo e assim por diante. Quais eram os ideais que Deus queria para o seu povo, para que eles fossem luz para as outras pessoas? Vamos abrir a Bíblia agora? Os aniversariantes. Peço que vocês abram a Bíblia de vocês em Jeremias 33, por favor. E quando essa passagem ela não traz a palavra luz para os outros povos, mas vocês vão ver o sentido de cada palavra que seria isso. No versículo 7 até o versículo 9, por favor. Amém? Amém. Ok. Vamos orar para que Deus possa nos guiar nessa leitura. Baixemos nossas cruzes. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, quero aqui te agradecer por mais essa oportunidade de estar trazendo a sua mensagem. Mas que eu não seja o guia das palavras, mas sim o Senhor. Que assim como quando Jesus se batizou e veio o Espírito Santo sobre a sua cabeça, que aqui agora, Senhor, que as palavras que saírem de mim, que sejam guiadas pelo seu Espírito Santo, por favor. Que não sejam palavras minhas, mas suas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Versículo 7. Restaurei a sorte de Judá e de Israel, e os edificarei como no princípio. Eu os purificarei de toda iniquidade, com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as iniquidades com que pecaram e se revoltaram contra mim. Jerusalém será para mim um motivo de fama, louvor e glória. Entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhes faço, tomarão e temerão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Quando vocês pegam para ver que o povo de Israel, ele não era um povo muito atacado, mas ele não era um povo muito atacado quando eles seguiam de acordo com o que Deus pedia. Mas quando eles começavam a desobedecer e começaram a entrar mais ídolos dentro de Israel, eles começaram a ser atacados e eles começaram a atacar também muito. Então, ele aqui, quando ele fala que eu restaurarei a sorte de Judá, e lá no versículo 9 ele fala: Jerusalém será para mim um motivo de fama, louvor e glória. E quando ele vai no final do versículo 9, ele fala bem assim: temerão e tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Quando ele fala dessa forma, que todas as nações era para olhar para dentro de Israel e falar bem assim: eu quero ser igual a eles, eu quero receber essas bênçãos que eles estão recebendo. Mas calma aí, quais eram o que eles tinham que fazer para que isso acontecesse? Por causa que a promessa de Deus, ele veio com uma fusão entre o homem e Deus. E essa fusão tinha os dois lados. Eu tenho bênçãos para você, mas por favor, tem essas coisas aqui que vocês precisam fazer. E é isso daqui, ó. Amar e adorar somente a Deus. Rejeitar a idolatria. Honre o nome de Deus. Santificar o sábado. Honrar os pais. Calma aí, até aqui, santificar a Deus. Quando você pega para ver até do 1 até o 4, é algo somente relacional da gente com Deus. Quando a gente pega para ver daqui em diante, honrar os pais, preservar a vida, preservar a fidelidade no casamento, respeitar a prosperidade alheia, praticar a verdade e rejeitar a cobiça, isso daqui é entre eu e o meu próximo. Algumas pessoas, eu peço que a gente vá lá para Mateus agora, para Mateus 22, por favor, versículo 34
até o 40, por favor. Amém? Amém. Então vamos lá. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. Um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu com sabedoria. Olha só. Jesus respondeu: ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o quê? Entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Mas olha só, no versículo 39. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como ama a si Mesmo. Destes dois mandamentos depende de toda a lei dos profetas. Quando algumas pessoas pegam talvez daqui, ela coloca que isso daqui é acima de tudo. Mas como assim? Como que eu vou amar a Deus se eu não sei o que é amar a Deus? Porque essa palavra amor, ela se tornou algo muito banal. As pessoas falam bem assim: eu te amo. Mas qual que é o significado do amor? Qual é o objetivo do amor? O que eu tenho que fazer para que eu ame o próximo? O que eu tenho que fazer para que eu ame a Deus? E ele trouxe, que foi esses requisitos: amar e adorar somente a Deus, rejeitar a idolatria, honrar o nome de Deus, santificar o sábado. Essa daqui é a parte da nossa parte com Deus. E agora da parte da gente com o nosso próximo: honrar os pais, preservar a vida, preservar a fidelidade no casamento, respeitar a prosperidade alheia, praticar a verdade e rejeitar a cobiça. Nossa, tão fácil. Não seria fácil? Mas calma aí, vamos entrar mais a fundo? Como que seria se isso acontecesse realmente? Vamos lá. Adoração e dependência exclusiva de Deus, espiritualidade profunda. As pessoas viveriam com um propósito claro e uma conexão constante com Deus, buscando sua vontade em tudo. Assim diz o Senhor. Não o eu acho. Eu coloco muito eu acho. Eu acho que isso daria certo. Eu acho que isso daqui é legal. Eu acho que isso daqui não é legal. Eu acho que isso daqui a minha salvação não depende disso. Eu acho que isso daqui a minha salvação depende. Não coloca eu acho. É a vontade de Deus, é assim diz o Senhor. Agora o segundo: comunidade livre de idolatria e superstição. Respeito pela vontade espiritual. Olha, pela verdade espiritual. Não haveria enganos ou manipulações religiosas. Hoje eu não fiz essa pesquisa, mas eu ouvi da outra vez que existe mais de 30 milhões ou 30 mil religiões. E cada uma prega de um jeito, cada um fala de um jeito. Mas se a gente tivesse a conexão verdadeira com Deus, de uma forma extremamente verdadeira, é assim diz o Senhor, não haveria manipulações religiosas. Não haveria enganos. Todos adorariam a Deus em espírito e verdade, sem divisões causadas por falsos deuses ou crenças. Respeito ao nome de Deus, honestidade e responsabilidade. As palavras seriam usadas com respeito e verdade. Não haveria blasfêmia, mentira ou juramentos falsos a Deus. Isso daqui já é o nosso com Deus. Não haveria mentira com Deus, não haveria juramentos falsos e não haveria nada de coisas ruins relacionadas entre nós e Deus. E o descanso e a adoração, santificar o sábado, uma qualidade de vida. O que nós estamos tendo aqui hoje, teve uma pesquisa que foi feita para o lado de Orlando, para o lado da Flórida, que as pessoas que tinham um dia, que guardavam esse dia verdadeiramente, sem trabalhar, sem preocupações, inteiramente integrados com sua vida carnal, com a vida espiritual, elas viviam cerca de 10 anos a mais, cerca de 15 anos a mais.
Então, isso daqui seria uma qualidade de vida, não seria? Olha só, qualidade de vida, um dia de descanso semanal proporcionaria equilíbrio entre o trabalho e o espiritual, e a espiritualidade, evitando esgotamento físico e mental. Agora, essa daqui é a parte nossa, aquela ali foi a parte nossa com Deus. Pensa aí o seguinte, a gente fica olhando para os discípulos, antigamente, no Pentecoste, quando eles foram usados por Deus para falar em línguas, que eles falaram em línguas maternas. Agora pensa comigo, qual é o grau da espiritualidade deles? Qual era o grau de compromisso deles? Qual era o grau de amor deles com Deus? Eu não vou muito longe. Vamos na parte de algumas pessoas que foram mortas há um tempo atrás, no tempo da Inquisição. John Lewis, John Wycliffe, os valdenses. Eu falei que foram mortos por causa que eles foram mortos por causa da Bíblia. Era uma adoração verdadeira que eles não queriam de jeito nenhum deixar Deus. Teve um que ainda estava aqui na fogueira, colocaram fogo atrás dele, ele pegou e falou bem assim: meu amigo, se eu tivesse medo disso daqui, se eu tivesse medo dessa vida, eu não estaria aqui. Já tinha rejeitado a Deus. Coloca o fogo na minha frente, eu quero ver ele vindo até mim. E ele começou a cantar. Como que seria o reavivamento? Como que seria, a gente seria luz para as outras pessoas se isso acontecesse com nós todos os dias? Eu também estou colocando eu no meio, tá? Isso daqui veio como um tapa na minha cara. E olha só, agora vamos com os outros, com o próximo. Respeita a autoridade familiar. Quantas e quantas pessoas, ou quantas e quantas histórias que a gente escuta outras pessoas falando que filho matou o pai, ou o pai matou o filho, ou o filho abandonou o pai, ou o pai abandonou o filho, e assim por diante. Ou, não vamos nem tão longe, não vamos nem tão forte, mas palavras torpes dirigidas dos filhos para os pais, ou dos pais para os filhos. Fidelidade no casamento. Como que seria perfeito a parte da fidelidade ao casamento? Você não se preocuparia de ter um amigo perto da sua esposa, ou você não se preocuparia de ter uma amiga perto do seu esposo? Você não preocuparia com pensamentos maliciosos? O respeito seria extraordinário. Respeito pela propriedade alheia, que não é cobiçado, é o último mandamento que não é cobiçado, mas esse daqui fala, ó, justiça econômica, não haveria roubo ou exploração. Aqui eu não sei quem foi assaltado, mas eu já fui. Já colocaram uma arma no meu peito e falaram bem assim: passa o celular. Fala de outra forma, mas passa o celular. Fala de uma forma mais convincente, né? Então. Amedrontante. Amedrontante. Então, o que eu falo para vocês, não teria isso. Prática da verdade. Eu não mentiria sobre o meu próximo. Eu não diria falsas coisas contra o meu próximo. Ou não mentiria para ele também. Contentamento e gratidão, ausência de inveja. As pessoas viveriam satisfeitas com o que têm, reconhecendo que tudo vem de Deus. Mas, Hudson, isso é impossível praticamente. Calma aí. Vamos trazer para a Bíblia? Vamos lá. Olha só. Eu não vou pedir para que abram todas as passagens, porque senão vai prolongar muito. Vamos lá? Enoque. Enoque só fala que, na Bíblia fala que ele é um homem que andava com Deus. Mas se vocês pegarem o livro A Verdade sobre os Anjos, vocês vão ler ele lá vai ter algumas especificações maiores sobre ele, que fala bem assim:
que ele era um homem que tinha uma comunhão constante com Deus, testemunho de retidão, missão de profecia, fé e obediência fé e obediência perfeita. Quando você vai ler a verdade sobre os anjos, ele era um homem extremamente confiável. Na verdade sobre os anjos fala bem assim, que quando as pessoas tinham algumas conversas torpes perto dele, ele se retirava. Quando ele percebia que tinha alguma coisa que não agradava a Deus, não era ele. Quando não agradava a Deus, ele se retirava. Quando algo não agradava a Deus, que ele poderia ver, ele se retirava. E ele ficava muito tempo retirado do meio das pessoas, orando e se consagrando. Mas ele voltava muitas vezes para falar do amor de Deus e de Deus para as pessoas. Vamos lá para um pouquinho mais à frente. Elias, obediente, zeloso pela glória de Deus, dependente de Deus, humano e vulnerável, que ele também tinha os seus erros, tá bom? Vivia nesse mundo que nós vivemos hoje. Homem de oração, intimidade com Deus. Moisés, homem de oração, comunhão constante com Deus, obediente mesmo que cometeu erros, mas era extremamente obediente a Deus, era assim diz o Senhor e amoroso. E olha só como que ele era extremamente amoroso com as outras pessoas. Quem aqui falou bem, já pensou ou algo assim que, olha só, está acontecendo isso de errado? Não. Coloca meu nome na frente e eu vou assinar por essa pessoa. Ele está fazendo isso errado, né? Eu vou assinar por essa pessoa. Ah, mas como assim? Você vai assinar para quê? Para que ele vá para a cadeia. Para que ele não vá para a cadeia. Mas que eu vá por ele. Quem aqui já pensou em fazer dessa forma? Mas Moisés fez. Moisés, ele pegou o povo atormentando ele, e nem era tanto amigos que ficavam assim, ô meu amigo, bajulando ele, não. Não, eram pessoas que traziam problemas, eram pessoas que chateavam ele. Até, no entanto, teve alguns momentos que ele se chateou, que um dos momentos que mais frisou na vida dele foi quando ele pegou e bateu na rocha, ao invés de tocar na rocha. E aí, até no entanto, quando Deus fala bem assim, Moisés, esse povo está muito corrompido. Está trazendo os falsos deuses, está trazendo falsas idolatrias, está fazendo coisas erradas. E quando eles falam que eles criaram um bezerro de ouro, o bezerro de ouro daquele tempo era o bezerro considerava prostituição. Não é prostituição a palavra, considerava que ele era da fertilidade, da fertilidade. E quando você ia para adorar um bezerro de ouro, você levantava as suas vestes e você demonstrava os seus órgãos para aquele bezerro. Que daí, o que acontecia? Eles pegaram e começaram a ter prostituição no meio deles por meio disso aí. Então, quando você pega para ver, o povo não estava muito bem, o povo estava bem errado. Mas Moisés pegou e falou bem assim, Senhor, se o Senhor destruir esse povo, tira meu nome do livro da Bíblia. Pensa quão grandioso é isso. Você vê que a pessoa está extremamente errada. Mas ele fala bem assim, tira o meu nome do livro da Bíblia. E Deus, por um amor tão grande a Moisés, ele fala bem assim, eu não irei destruir o povo, eu irei dar uma nova chance a esse povo. Agora você imagina quão grande o amor dele pelo próximo. Vamos falar sobre esses três, e também teve um que, se a gente ficar falando dele, é Jesus. Ele também viveu perfeitamente nessa terra, sem nenhum pecado. Ele nasceu no meio do pecado, ele viveu no meio do pecado e morreu no meio do pecado, ele não pecou. Mas vamos lá. O que aconteceu com Enoque? Ele foi para o céu. Elias, o que aconteceu com Elias? O céu e vida, foi para uma carruagem de fogo. Pensa que esplendoroso. Moisés morreu.
mas ele foi para o céu também. Ué, mas como assim? Esses homens viveram de acordo com a comunhão de Deus e eles foram para o céu. Nós hoje temos a mesma promessa, que nós podemos ir para o céu. Nós temos o mesmo objetivo, que é ir para o céu. Mas quando a gente olha para os desígnios do Senhor, o que nós estamos fazendo verdadeiramente? Nós estamos sendo luz para as outras pessoas. Até, no entanto, na nossa classe aqui, algumas pessoas comentaram que a gente não pode ser pedra de tropeço para as outras pessoas, e é verdade. Mas pensa comigo, como que seria viver numa comunidade que é extremamente paz? Você não precisa se preocupar com uma pessoa querendo vir te matar, você não precisa se preocupar com uma pessoa que está falando sobre você, ou está mentindo sobre você, você não precisa se preocupar com nada. Pensa, como que seria viver numa sociedade extremamente pacífica? Que era o que Deus queria que Israel vivesse. Pensa comigo, a irmã Marisa está precisando de alguma ajuda, e eu peguei e falei assim: não, irmã Marisa, pode contar comigo 100%, pode me ligar 2 horas da manhã. E aí? A irmã Marisa está precisando ir no médico, ou precisa de alguém que fique lá ajudando ela, e a pessoa fazer isso verdadeiramente, sem querer nada em troca. Pensa agora você ter a sua família e você confiar extremamente nas pessoas que estão ao seu redor. Porque muitas pessoas falam bem assim, as pessoas que mais acontece abuso dentro de casa das pessoas mais próximas. É verdade ou não é? Mas você pegar e viver numa comunidade tão maravilhosa que você pode confiar na pessoa que está do seu lado, sem julgá-la, podendo será se ela vai fazer alguma coisa com a minha família? Agora pensa, como que seria maravilhoso isso, viver numa comunidade dessa forma? Quem gostaria de viver numa comunidade 100% paz, 100% amor? Eu gostaria. Eu extremamente gostaria. Agora você imagina as pessoas de fora. Era por isso que quando ele fala bem assim, que Israel era para ser luz mesmo. Que as pessoas olhassem para dentro de Israel e falassem bem assim: eu quero viver nessa comunidade. E ele traz a mesma coisa para a gente hoje. Eu não posso pegar e só ver sobre Israel e os erros de Israel que eles cometeram e falar bem assim: não, é eles e pronto, eles não viveram, eu também não preciso viver. Não. Nós precisamos viver em extrema santidade a todo momento com Deus. A igreja não foi chamada para outro objetivo que para esse, para que a gente seja luz para as outras pessoas, para que possamos levar cada pessoa ao reino de Deus. Até, no entanto, na sua coroa, você trazendo uma pessoa para Deus, na sua coroa tem uma estrelinha. Que ali, Deus estava falando assim: essas pessoas que você trouxe, tá vendo? Essas pessoas que você trouxe aqui para dentro da casa de Deus, que você foi luz para essas pessoas, olha só, elas só estão aqui por causa que você fez isso também. E aí? Como que eu trago para a minha vida hoje? Como que eu trago para a nossa, como que a gente pode trazer isso para a nossa vida hoje? Nós estamos vivendo extremamente comunhão com Deus, fazendo assim diz o Senhor? Ou que a gente está buscando uma comunhão que a gente, me perdoe, mas a gente mesmo estamos falando com nós mesmos, não estamos só com Deus, é com nós mesmos. Falando com o nosso amor ao próximo, falando com a nossa comunhão com Deus. Mas pensa comigo, algumas pessoas falam bem assim: eu só preciso ter fé e acreditar em Deus que eu vou ser salvo. Mas vamos pensar lá em 1 Coríntios 13, versículo 13. Olha só, essas coisas estão sendo ditas para que vocês guardem a fé. O que mais? A fé. Olha só. Deixa eu puxar aqui. 1 Coríntios 13,
Aqui. Agora permaneçam em vocês a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém o maior deles é o amor. Como que eu falo que amo a Deus se eu não demonstro? Como que eu falo que eu amo o próximo se eu não demonstro? O que adianta eu ter fé se eu não tenho amor? O que adianta eu ter esperança se eu não tenho amor? E ele diz, e aqui na Bíblia também diz, que Deus é amor. Como que eu quero parar no céu se eu não tenho amor aqui na terra? O amor demonstrado não é falado, tá? Tem aquela frase, né, que eu vejo muito mais o que ele faz do que ele fala. As pessoas têm que demonstrar mais, e a demonstração é botando em prática o que Deus pede para cada um de nós. É difícil, não quer dizer que coisas ruins não vão acontecer com você. Você não está isento de coisas ruins. Mas você tem uma promessa. Uma grande promessa. E a promessa é viver no céu. Eu acredito que vai ser maravilhoso. Maravilhoso. Aqui nessa terra a gente procura conhecer vários lugares bonitos, né? Pensa comigo. Muitos querem ir para a Flórida. Eu nunca fui na Flórida, eu tenho vontade de ir na Flórida, conhecer a Flórida, porque dizem que é muito bonito. Eu tenho vontade de ir em outros lugares de outros países. Na Torre de Pisa, na Torre Eiffel, em outros lugares, eu tenho vontade. Tenho vontade até de conhecer alguns outros lugares do Brasil que eu não conheço. Maceió, Bahia, assim por diante. E são lugares bonitos que eu quero conhecer, pessoas maravilhosas que eu quero conhecer. Agora você imagina como que seria no céu com milhões e milhões e milhões de pessoas, vários outros mundos, e você podendo ir visitar, conhecer novas pessoas, conhecer novos lugares bonitos, lugares perfeitos, não cair no todo pecado, lugares perfeitos. Assim como é no Jardim do Éden, lugar perfeito. Muitos pensam que o pensamento lá no céu é só igual um anjinho tocando uma harpinha, né? Não é assim não. Vai ser muito mais bonito do que você imagina. Mas para que isso aconteça, não é assim, eu acho, mas é assim diz o Senhor. Que nós possamos ter esse pensamento a todo momento. Não é eu acho. É assim diz o Senhor. Se isso é pedra de tropeço para o meu irmão, não farei. Se isso é uma injúria contra o meu irmão, isso eu não farei. Se isso é uma injúria contra o meu Deus, assim eu não farei. Nós temos que ser luz para as outras pessoas. Pense na sua vida hoje. Você está sendo luz ou pedra de tropeço? Não quer dizer que você não possa mudar. Você pode. E você deve. Jesus só morreu na cruz por você para que você pudesse mudar do estado pecaminoso para o estado glorioso. Esse foi o único objetivo. Mas pensa no objetivo lindo e maravilhoso. Aquele homem que não pecou, que não matou, que não roubou, não blasfemou, somente procurou ajudar eu, ajudar você, para que um dia pudéssemos estar lá no céu, junto com Ele. O que nós estamos fazendo hoje? Essa é uma pergunta que eu acho que foi o Gilmar que falou, que ele sentado ali onde está aquele irmão de azul, ele falou bem assim, e aí? Se Jesus estivesse do meu lado, e a irmã Marisa me frisou, se Jesus estivesse do meu lado, o que ele faria, o que ele falaria, ou o que ele sentiria do que eu estou fazendo aqui agora? Se sentiria bem
ou se sentiria amado? E não importa o que aconteça com você aqui nessa terra, assim como aconteceu com John Wycliffe e assim muitos outros atualmente, tá? Não é algo muito grande no passado, não. É atualmente praticamente, 1700, 1800, 1500, perdão, de 1400 a 1700 foi o que aconteceu entre os dois. Não é longe, é logo. Eles morreram aqui nessa terra. Eles morreram para o pecado. Eles morreram para a carne. Eles morreram para a vontade própria. Mas eles viveram para Deus. E eles vão viver com Deus. E eu pergunto para cada um de nós. Eu deixo a pergunta para cada um de nós. As nossas ações estão nos aproximando de Deus, está nos aproximando dos nossos amigos, está se aproximando dos nossos irmãos, ou está nos afastando dos nossos amigos, afastando dos nossos irmãos e afastando de Deus? Amém. Essa é a pergunta de hoje. Quem aqui gostaria de ser luz para as outras pessoas, para estar levando ela para o reino de Deus? Amém. Amém. Que essa levantada de mão seja um compromisso. Mas eu peço para vocês, qual é o máximo que vocês conseguem levantar o braço? Esse é o máximo que a gente tem que fazer para as vontades de Deus. O nosso máximo. Porque não adianta eu levantar o braço tímido. Nós temos que fazer o nosso máximo. Satanás, ele não faz o mínimo. Ele faz o máximo que ele pode. E se a gente continuar fazendo o mínimo, ele vai nos derrubar. Amém? No hinário antigo, tinha um número de um hino 476. Você consegue achar para mim? 476? É um hino que eu gostei muito dele. É um desconhecido para muitas pessoas, mas eu amei muito ele. Ele fala sobre renovo, sobre as pessoas que se renovaram em Cristo, que se renovaram no compromisso com Cristo, que possamos a cada dia fazer igual esse hino, que ele pede para que nós nos renovemos a Cristo. Isso, ele mesmo, eu achei. Pode colocar. Cante comigo, fazendo favor. Esse ensino é maravilhoso.